O Sete Lagoas em Debate realiza nesse mês de setembro uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sete Lagoas. E o nosso segundo convidado é o candidato do PSB, Emílio de Vasconcelos Costa. Emílio de Vasconcelos Costa é o nosso segundo convidado no Sete Lagoas em Debate, que realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Emílio tem 53 anos, é empresário, é presidente do Democrata Futebol Clube, é natural de Belo Horizonte e já foi candidato a prefeito, é a terceira vez que disputa, na verdade, a prefeitura de Sete Lagoas. Muito obrigado pela sua presença aqui, Emílio. Vamos começar falando uma pergunta comum a todos os nossos candidatos a prefeito. Por que você estaria qualificado a ser prefeito de Sete Lagoas? Por duas razões. Uma, pela experiência que eu tenho na própria prefeitura, né? Fui secretário municipal por 6 vezes, realizei muito, coisas institucionais importantes, como lei de desocupação do solo, plano diretor, que erroneamente estão em vigor até hoje, já eram para ter sido atualizados há muito tempo. Como secretário de obras, fiz as maiores obras da história dessa cidade, com o contorno ferroviário, que permitiu a retirada dos trilhos e a construção da Avenida Norte-Sul, a Avenida Sanitária do Boqueirão, a primeira em canal fechado, os primeiros emissários de esgoto de Sete Lagoas, fizemos o Parque Nau da Boa Vista, fizemos muito. Mas o que me move mesmo é a vontade de ver Sete Lagoas diferente, de ver Sete Lagoas melhor, de ver a política moderna, a administração moderna que a cidade tem que ser. Eu entendo que Sete Lagoas foi ficando atrasada no tempo na sua estrutura pública e principalmente na sua política, na forma de fazer política, o meio de fazer isso, que está ultrapassado, o povo já não aguenta mais, é um modelo político que esgotou. Né? Então nós precisamos criar o novo, nós precisamos fazer o novo, nós precisamos da mudança mesmo. É isso que me move, é saber que temos condições de fazer melhor, fazer diferente do que tem sido feito aqui nos últimos anos. Bom, vamos falar um pouco de saúde, que é o tema, né, mais recorrente aí dessa disputa devido à necessidade, né, da demanda da população. No seu plano de governo, consta a construção de uma grande policlínica, um centro de especialidade médica e o ambulatório municipal para solucionar o atendimento através de consultas e de exames. A gente sabe que a saúde depende muito de repasses, né? Como que o senhor tenta imaginar a construção disso tudo dependendo desses repasses? Como fazer isso? Olha, a situação é matemática mesmo. Nós sabemos que a dificuldade financeira é muito grande. O que o governo federal vem fazendo com os municípios e com os hospitais filantrópicos ao longo do tempo é muito danoso, está quebrando as prefeituras, mas em Sete Lagoas a dificuldade ainda é maior e a questão é de gestão. Eu falo muito claramente, uma consulta que se deixa de fazer vira uma internação e a internação é muito mais cara do que a consulta. Então o nosso gargalo na saúde hoje, ele está sim na consulta. O povo sabe disso, o morador do bairro quando vai no ESF ou no centro de saúde ou na UBS, sabe que ali não tem consulta, que demora meses, a doença não espera e isso vira internação. Então está se gastando muito mal. O nosso plano, a nossa proposta é exatamente, num primeiro momento, resolver o problema da consulta com a estrutura que temos aí. Nós temos ESFs hoje, nós temos CSs hoje, UBS, sem um profissional. Então ali você tem uma estrutura cara e ineficiente, porque falta o médico, falta não só o clínico geral, às vezes falta o especialista. Eu tenho conversado muito com o povo, às vezes um pediatra 2, 3 vezes por semana, 2 horas por dia, já resolve o problema e nós não temos isso. Então hoje o povo sofre porque vai no ESF, não tem um profissional, vai no posto de saúde, não tem o profissional, vai na UPA, dizem que a UPA, e está certo, ela não é para fazer consulta, é urgência e emergência. O povo não é atendido. Depois ele vai para o hospital, porque a doença vai crescer, vai levar a uma internação. No hospital ele não fica nunca só um dia, então você veja, uma consulta que não foi feita lá atrás custou muito mais lá na frente com a consulta e com a internação. Eu estou muito convicto disso, que é a solução. Então é pegar o recurso que tem e gastar ele bem. Primeiro momento, na estrutura atual, mas nós vamos solucionar de vez com a construção ou implantação. Nós temos prédios aí que podem ser muito bem adaptados, nós temos que ser criativos nesse momento de pouco recurso. Vou te dar um exemplo que eu ainda não conversei com ninguém. Nós temos um seminário grande lá no bairro do Carmo, que pode ser adaptado para isso. De preferência vamos construir um novo, mas o importante é pôr para funcionar essa grande policlínica, esse grande ambulatório, esse centro de especialidades médicas, onde vamos ter lá todos os profissionais fazendo a consulta. Junto com a consulta tem que haver o exame, a medicina hoje existe isso, e mais do que a consulta e o exame, é o retorno.
Hoje, quando a gente vai no médico particular, a gente já marca um retorno. No setor público tem que ter a mesma coisa, porque o retorno é que o médico vai pegar o resultado do exame e vai tratar a doença para impedir com que chegue no hospital. Nós estamos, na prática, economizando os poucos recursos que temos. Hoje, Sete Lagoas tem que partir para isso. Essa gestão moderna, eficiente, buscar o resultado. Agora, digo muito, quem tem me ouvido nos bairros, escuta isso. Nós temos que primeiro conhecer o problema, e eu conheço. Nós temos que entender o problema, e nós estamos entendendo, o povo está nos ensinando muito, para aí ter a solução do problema. Isso nós só vamos ter com diálogo, que é o que eu tenho feito em todas as Sete Lagoas e vou continuar fazendo na Prefeitura. Eu acredito nele. Outro grande tema é a questão do hospital regional, cujas obras estão paralisadas e atenderia aí não só Sete Lagoas, que Sete Lagoas hoje atende 37 municípios, né? É polo. Como fazer para solucionar esse impasse dessa paralisação das obras e voltar com essa construção, terminar de vez e colocar para funcionar? Quando eu falei aqui que eu sou o candidato até por querer uma política diferente, não dá para uma cidade como Sete Lagoas, polo regional, atendendo, como você disse, 37 cidades, e a gente ficar à mercê de disputa política paroquial. O Hospital Regional de Sete Lagoas, aliás, quase todos estão parados em Minas Gerais, porque entrou um governo novo e paralisou todos. Mentiu na campanha, porque disse que solucionaria e teria dinheiro para isso. Mas cidades onde a força política existe, onde ao invés de ficarem brigando e disputando quem vai tirar retrato com o secretário primeiro, infelizmente a nossa prática é essa, as forças políticas se unem com as forças empresariais, as forças populares e vão pressionar. O Hospital de Governador Valadares está andando bem, o de Divinópolis está andando mal, mas está andando. O daqui está parado há 2 anos. Não é agora que vão prometer terminar, porque são amigos de fulano ou de Beltrano, e nos 2 anos que restam de um governo que até agora não pôs lá um tijolo sequer, está falando que vai terminar se fulano vencer a prefeitura. Não é isso. Não é fulano na prefeitura, é Sete Lagoas e a região que precisam e exigem. Agora, a questão do hospital regional, o maior dos problemas não é terminar a obra. É mantê-lo. É o custeio depois, como é que ele vai funcionar. O que falta para terminar a obra e para equipar é menos do que vai se gastar no primeiro ano de funcionamento pleno do hospital. E até agora ninguém teve a responsabilidade de discutir isso. De dizer para a população, porque nós sabemos, a prefeitura não dá conta de manter. E não há um modelo, porque o governo federal vai continuar pagando a tabela SUS, e hoje cobre só 27% de cada R$100, gente, que se gasta na saúde. O governo federal hoje só está pagando 27%. O Estado paga míseros 3%. E para o município, isso é a média das cidades médias em Minas Gerais. Para o município sobe 70%. Se absorver um volume como o Hospital Regional desse porte, nós estamos falando em 110, 120 milhões por ano. A prefeitura quebra, aliás, já está quebrado. Então não há a menor condição desse hospital funcionar no modelo que está, de receber tabela SUS. E ninguém até agora teve a responsabilidade de dizer isso para a população e de propor como é que isso vai acontecer, como é que vai funcionar. Essa é a grande discussão da saúde e do Hospital Regional em Sete Lagoas. Pois é, você também propõe uma gestão inovadora, inclusive no hospital. Com certeza, nós temos que buscar. Olha, eu te confesso que eu não tenho a fórmula pronta, mas eu tenho acompanhado e visto. Eu acabei de falar de Divinópolis. Eu vi lá que foi proposto uma administração tripartite, não nessa fórmula de R$3 do Estado, 27 do governo federal, mas que envolveria o governo do Estado, talvez o hospital seja até repassado para a FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado, para que tenha essa responsabilidade financeira, mas lá em Divinópolis estão tentando algo que envolva o município, governo do Estado e universidade, porque há um diferencial. O Sete Lagoas está tentando trazer a Universidade de Medicina. Isso acontecendo, o hospital pode ser um hospital das clínicas, um hospital da universidade, e isso melhora a remuneração com a tabela SUS. Pode ser uma saída, mas nós não podemos ficar também esperando que venha uma faculdade de medicina. Eu não tenho a fórmula pronta, mas nós temos que abrir essa discussão de forma séria, de forma responsável. Até agora, esse hospital está se arrastando aí há anos. Até agora, ninguém teve a coragem, ou pelo menos não quis assumir essa responsabilidade de dizer como é que esse hospital vai ser tocado. Pois é, o hospital, a ideia é que ele consiga desafogar o municipal. Para o municipal, há alguma ação que deve ser feita de imediato, caso o senhor seja eleito? Olha, eu falei, eu quero desafogar o hospital impedindo com que a doença vá parar nele. Mas nós temos que agir nele também. Tudo passa por aquilo que Sete Lagoas está precisando no todo, não é só saúde. É gestão, é eficiência. Nós temos uma máquina pública, às vezes até me dói, porque nós temos lá funcionários entusiasmados que conhecem o problema, mas não conseguem funcionar.
porque a estrutura não funciona mais. Essa é a grande questão de Sete Lagoas. Eu falo que tudo passa, e isso vale para o hospital municipal, isso vale para as estruturas de saúde, vale para a educação. Nós temos que começar com uma profunda e verdadeira reforma na máquina pública. Senão nós não vamos sair do lugar, a cidade vai continuar se deteriorando, como está acontecendo na hora dos vistos. Basta andar nas ruas, visitar uma instalação pública, que vai ver que o serviço não é bem prestado, a cidade está suja, mal cuidado, nosso piso nem se fala, nossa infraestrutura está deteriorando. Enfim, nós só vamos conseguir isso com uma máquina pública que vai buscar eficiência, ter foco único no resultado. Então nós vamos sim. A minha ideia é já na transição. Nós temos assessoria, consultoria para isso, para já em janeiro propusermos aqui a Câmara Municipal uma reforma administrativa profunda que vá mudar e definir atribuições, quem é responsável por quê, quais são os protocolos, como o processo anda, vai de onde para onde, qual o prazo, e o que vamos fazer. Também não dá para abraçar o mundo ao mesmo tempo, nós temos que definir prioridades. Aí, né? Então, os desafios são grandes, mas a gente sabe por onde começar e por onde terminar. Bom, candidato, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos voltar, então, falando um pouco mais sobre as propostas na questão da segurança pública e no transporte, daqui a pouco. O Sete Lagoas em Debate de hoje recebe o candidato Emílio de Vasconcelos Costa, do PSB. A gente está fazendo uma série de entrevistas com esses candidatos, falar um pouco das propostas do plano de governo. Bom, candidato, a questão do transporte público é uma questão também que tem gerado muitos questionamentos, muitas discussões. O senhor, no seu plano de governo, disse que, aliás, numa entrevista, disse que a prefeitura iria assumir o transporte. A gente sabe que existem licitações, que existem meios legais. Como resolver essa questão, considerando a legalidade desse processo também? Eu resumo isso dessa forma mesmo. Quando me perguntam o que você vai fazer com o transporte, eu falei, vou mandar nele. É a minha obrigação como governante da cidade, como líder maior. Hoje eu entendo que o transporte público coletivo está à mercê da concessionária, do transporte alternativo. Eles escolhem basicamente por onde passam, que hora param. Um corre atrás do outro, em vez de serem alternativos e complementares como deveriam ser. Tem licitação recente que foi feita, mas nós podemos mexer, nós podemos criar novas linhas, nós podemos inclusive implantar um novo sistema que eu deixei o projeto básico na prefeitura em 1991, que seria o sistema móvel que Belo Horizonte fez agora, BRT, no canteiro da Avenida Norte-Sul, com uma única desapropriação para se fazer na avenida inteira. O projeto está aí na prefeitura desde 91, deixei lá como secretário de planejamento. Não foi executado, está em tempo. Nós temos que ver o transporte coletivo, o transporte público como um todo. Também não é só ônibus, não é só alternativo. O táxi faz parte disso, o mototáxi faz parte disso, o transporte escolar ele faz parte disso. Você pode, inclusive, usá-lo. O vale para os alunos, que hoje é feito só na concessionária, pode parte dele ser designado aos ônibus que fazem o transporte escolar, inclusive particular. Enfim, nós temos que entender ele como um todo. E, mais uma vez, visão moderna, nós não podemos aceitar jamais que uma cidade do porte de Sete Lagoas tenha aquele ponto central, não posso chamar de outra forma, né, onde o usuário ali não tem o mínimo de conforto, não consegue se esconder de um sol, de uma chuva, que é o mínimo do mínimo. Eu já apresentei, projeto pronto, aliás, anteprojeto pronto, inclusive com perspectiva de um terminal moderno ali, mas com a característica da instalação ferroviária para resgatar a arquitetura daquele local, daquela região. Nós temos isso tudo. Você refaria, então, no caso, uma estação de transbordo, como é o caso lá? Eu apresentei, eu não vou me lembrar o ano 2007, se não me engano, 6 ou 7, o anteprojeto, como contrapartida do empreendimento da prefeitura, ao prefeito da época, não teria nenhum custo para a prefeitura. Então nós temos isso pronto, eu já publiquei em rede social, vou publicar de novo, é bonito, é funcional, é confortável, é seguro. Isso em 2006 ou 2007, já caminhando para 10 anos. Então, Sete Lagoas às vezes perde. E por que não foi implantado? Hoje, para mim, é muito claro, porque coloca política onde ela não cabe. Onde a solução do problema, a administração pública, ela tem que ser tocada independente da política. A política existe, nós estamos disputando uma eleição. Mas depois nós vamos ter 4 anos de trabalho, tem que ser conjunto. Não pode assim, não vou fazer isso. É uma crítica que eu faço em Sete Lagoas, muitas vezes. Eu costumo dizer, e digo até com tristeza, em Sete Lagoas,
a criança, o pai da criança é mais importante que a criança, deveria ser o contrário. A ideia tem que ser mais forte do que quem a apresenta. Então nós já perdemos muito por isso. Acabei de dar 2 exemplos do transporte. 1991, gente, é 25 anos atrás. Eu deixei, está lá, eu vou mostrar, anteprojeto básico da Norte-Sul com o sistema móvel, com o BRT no meio. Há 10 anos atrás eu mostrei e ofereci à prefeitura um terminal moderno infinitamente melhor do que está aí. E aí não se faz por razões, porque é ideia de fulano, isso é coisa de Beltrano, e aí não se faz. Quando eu falo que tem que mudar, é por aí. Quando a gente, por exemplo, o processo de licitação que foi feito, se eu não me engano, não tenho certeza mas são mais de 10 anos que normalmente um processo é válido. Se 15 já anos existe... atual, na concessionária. Pois é, como você iria, então, já que a coisa já está pronta, né? O processo de licitação já foi implantado, então, como mudar isso aí, já que a licitação foi feita dessa forma, os direitos já estão garantidos dentro desse processo? Bom, primeiro você tem situações jurídicas que nós vamos estudar isso com muito carinho, com muita atenção e interesse em atender o público. Segundo, eu entendo superficialmente que nós podemos criar novos sistemas. O BRT, o MOVE, é um exemplo claro. Como uma vez foi criado alternativo durante um contrato em vigor com o concessionário. Nós temos uma licitação para ser feita do sistema alternativo. Também quero preservá-los se eles seguirem aquilo que é o maior interesse, que é o interesse do público. Eu vejo muito claramente, nós temos um concessionário com os ônibus maiores e um alternativo, o nome já diz, com ônibus menores, onde eles têm que conciliar, mas ser diversificados. Um mais expresso, que vem direto ao centro, e outro que vai entranhar mais nos bairros, nas ruas menores, para distribuir. A população tem que ter o direito de escolha. Hoje eu quero ir mais rápido para casa, ele pega um sistema. Hoje eu quero descer mais perto, porque eu estou com um supermercado, ele pega outro. Ele vai ter trajetos diferentes, horários diferentes, pontos diferentes. Aliás, falando em ponto, outra questão. Acho que Sete Lagoas, às vezes, não olha com cuidado, com carinho. Eu disse aqui, não é a prefeitura que olha os pontos. Nós não temos pontos modernos, que todas as cidades médias, Belo Horizonte tem, cobertos, confortáveis, onde você espera sentado. Aqui não se escolhe nem direito o lugar do parada do ônibus. Às vezes é uma plaquinha que ninguém vê, num passeio fininho que não cabe ninguém. E ao lado você tem uma praça, você tem um espaço em que você poderia colocar ali uma baia de ônibus, um ponto estruturado, confortável. Sete Lagoas está precisando muito disso, de atenção, de querer fazer. Nós não temos, na verdade, política pública. Qual é a política pública de transporte em Sete Lagoas? As ciclovias eu fiz também há 25 anos atrás, a José Sérgio Soalheiro, Cachoeira da Prata, Sebastião Silva. Depois o Caio, meu vice, fez algumas como secretário. Né? E aí? Não se fala mais. Outro dia me queixaram licitação para os táxis, como se eles estivessem todos errados. Eles estão aí há anos, conhecem as pessoas, né? Tem carinho, cuidado. Temos que ver transporte dessa forma. Estão falando aí em transporte escolar, uma única empresa para cuidar disso tudo. E as famílias? Agora, temos que ter coragem de virar para eles, como eu fiz, de que aqui no centro, aqui debaixo da Câmara, por exemplo, o ônibus tem que ser menor, para pegar os alunos do Arthur Bernardes, que ele impacta o trânsito, serve para o Ulisses Vasconcelos, serve para o Emílio Vasconcelos. Isso é atenção, está faltando. Isso é o que você chamaria de modernidade? Sim, que dentro do seu plano está muito voltado para essa gestão moderna. Exato. Olha, transporte. Nós já passou muito da hora de termos a Companhia de Engenharia de Tráfego. Contagem tem, Betim tem, para não falar em capital. Para gerenciar o trânsito da cidade. O guarda municipal vai para a segurança, vamos ter os agentes de trânsito. Ou se faz uma intervenção, uma obra, não tem ninguém que estuda. Olha, vai fechar a rua, por onde vai passar? Nós temos aqui, nós estamos falando de transporte, nós temos situações que eu chego a dizer que são absurdas. O excesso de sinais de 4 tempos não se usa em lugar nenhum. As conversões à esquerda não se usa em lugar nenhum. Eu falo brincando, mas exemplifica bem o que virou o trânsito de Sete Lagoas. Eu falo que nós temos uma rua aqui que deve ser o único caso do mundo, que é a Fernando Pinto. São 3 quarteirões, um desce, outro sobe e o do meio é mão dupla. Devia ser até atração turística, eu estou falando no bom humor. Porque eu não conheço lugar no mundo que tenha uma rua com essas características. É inadmissível. Esse é o trânsito de Sete Lagoas. Amador, mal cuidado, mal gerenciado. Bom, a gente tem um tempinho antes de terminar esse bloco, eu queria que você começasse pelo menos a falar a respeito da questão da segurança pública, que é outra demanda muito forte na cidade, tanto na questão das periferias, né, os bairros mais afastados, quanto principalmente no centro, que está se tornando cada vez
mais perigoso. Como resolver esse problema? Vou voltar naquilo que eu disse no começo. Nós temos que resgatar a nossa capacidade, a nossa força política. Segurança pública é dever do Estado. E há muito tempo não temos força política junto ao Estado. Nós hoje temos metade do efetivo que tínhamos 10 anos atrás, quando precisamos ter o dobro. Sete Lagoas foi deteriorando a segurança a ponto de chegar, cada hora dá um número, a terceira mais violenta do Estado, é a mais violenta do Estado. Não era assim. E nós deixamos, nós, sete lagoanos, passivamente aceitamos que isso se instalasse. Então, força política é chegar lá e falar, olha, cadê a RISP que foi anunciada há 2 anos? Por que somos subordinados a Curvelo? Ah, no mapa é uma beleza, Curvelo está no centro de uma região que dividiram o Estado em várias regiões de segurança pública. Mas o problema está aqui, muito maior do que lá. Ah, mas está no planejamento do Estado. Mas antigamente Sete Lagoas não aceitava esse tipo de planejamento. Então a segurança começa, é obrigação do Estado, sim. Nós temos que lá cobrar. Não adianta ser amigo de fulano ou de Beltrano. Ah, eu sou amigo do vice-governador. E daí? Já tem 2 anos e o que trouxe? O que aconteceu? Quantos jovens morreram? Esse fim de semana aconteceu uma coisa tão absurda com um sobrinho meu que teve a moto roubada da empresa que ele trabalha e foi lá e pediu resgate. Olha, a sua moto está aqui, eu vou devolver, mas me paga tanto. E as coisas, isso está ficando normal. Então, segurança, primeiro, passa por força política, sim. Vou falar mais uma vez. Eu quero pegar como prefeito, eu vou convidar o nosso deputado, eu vou convidar as nossas lideranças empresariais, políticas, e vão bater lá, juntos. Se não quiserem ir comigo, eu não posso obrigar. Mas, como líder, eu vou convencê-los, vou apresentar argumentos, e eles sabem da dificuldade. E aí tem que ter desprendimento político. Na outra eleição a gente disputa de novo. Mas entre uma e outra nós temos que trabalhar muito para Sete Lagoas juntos e exigir. Ah, que beleza, vem cá, passeia, tira foto. E não resolve? Precisamos de algo que resolva. Paralelo a isso, eu tenho ações de segurança, não vou virar as costas do problema, não vou ficar 4 anos. Aí se é problema do governador, vai lá reclamar com ele. Nós temos uma série de ações. Tem uma que eu gosto muito, que é o Escola Aberta, é uma ação preventiva. Segura um pouquinho, a gente vai para o intervalo. A gente volta no terceiro bloco, então, falando mais sobre essa questão de segurança pública, daqui a pouco. O nosso convidado do Sete Lagoas em Debate dessa semana é o candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio de Vasconcelos Costa, pelo PSB. A gente terminou o segundo bloco falando um pouco das ações de segurança, as propostas de governo para essas ações, e o candidato vai retomar o raciocínio de algumas ideias que estão sendo discutidas para implementar caso seja eleito. O candidato, fica à vontade. Eu estava dizendo um projeto que eu gosto muito, porque ele até abrange a questão da segurança, que é a Escola Aberta. A ideia é abrir as escolas nos finais de semana. Todo bairro tem a sua escola, a sua estrutura. Lá você tem uma quadra, você tem um salão, você tem uma sala de aula. É ter atividades, esporte, lazer, cultura. Atendendo a vocação do bairro, volta mais uma vez o diálogo. O bairro vai nos dizer o que funciona ali. E nós temos atividades de preferência em parceria com as entidades do bairro, as associações, as escolas esportivas, para colocar o jovem ali dentro e com a família. Enquanto o jovem está fazendo esporte ou alguma atividade de arte, a mãe pode estar fazendo um curso de qualificação, o pai e a mãe também podem estar praticando esporte com o filho. A ideia é usar essa estrutura e, com a parceria, colocar em funcionamento para tirar o jovem do traficante. No final de semana é que o perigo é maior, que ele está mais cooptável pela droga. Então é um projeto que eu acredito muito, que eu gosto muito. Outro projeto que eu acho fantástico, não é nosso, mas eu quero ser parceiro, é o ProERD. Meus filhos formaram no ProERD quando estudaram em escola pública. Eu fui na formatura, achei aquilo fantástico. Hoje nós podemos envolver a Guarda Municipal junto com a PM, fazer em todas as escolas, os alunos independentes, se é escola pública, se é privada, nós temos que ter essa prevenção. Eu falo também em segurança. Nós falamos em trânsito. Trânsito é segurança, as pessoas se ferem, as pessoas se morrem, né, no trânsito. Iluminar onde é inseguro. Eu caminho na cidade e eu vejo o povo me mostra. Semana passada no Dona Silvia, a luz está ali a meio quarteirão para cá e meio para lá, que você tem que atravessar no escuro, no mato. Eu vi assalto lá no Jardim Universitário, que para um caminhão de noite onde não tem luz e ficaram a noite inteira esvaziando a igreja. Então é uma série, mais uma vez, vou repetir, nós temos que ter atenção, nós temos que ter vontade de fazer, nós temos que sair da prefeitura, rodar a cidade, conversar com o povo. Aí nós vamos descobrindo o que eu acabei de dizer também, nós vamos conhecendo os problemas, entendendo os problemas, porque senão a gente não vai solucioná-los nunca.
de fato, né? Candidato, o senhor disse em uma entrevista e também no seu plano de governo que é a favor das PPPs, né? As parcerias público-privadas. E que uma forma seria o gerenciamento, por exemplo, do Parque Náutico da Boa Vista, que é um espaço público. Uma PPP, ela visa também o lucro. Como conciliar essas duas questões e de forma a ter um bom serviço sem que a população tenha que pagá-lo por algo que é público? Exemplo do Parque Náutico da Boa Vista, de forma alguma passa em privatizar o parque, em limitar acesso ao parque, a qualquer instalação do parque. Mas vou te dar exemplo claro. Nós temos lá hoje um restaurante que não está funcionando, como temos aqui a Ilha do Minito. Nós temos quiosques que podem, devem, precisam ser muito modernizados. Assim como um grande shopping center, e ali é o maior espaço de convivência de Sete Lagoas, você tem determinados, qual que é o nome que se diz, que põe ali no corredor do shopping. Como? Você fala tipo propaganda? Não, para vender lá um sorvete, você pode espalhar isso, o empreendedor privado ele pode espalhar isso dentro do Parque Náutico para que ele tenha renda. E essa renda vai pagar a manutenção do parque, hoje estão mal cuidado. É um exemplo de uma PPP até pequena, mas que você pode definir algumas poucas datas da praça de evento, para que hajam eventos pagos, poucas datas, estou repetindo, como tem tido hoje. Muita coisa faz lá e cobra ingresso. Mas o empreendedor privado que vai manter o parque, sem custo para a prefeitura, vai ter essas datas lá para ter a sua receita. Essa é uma PPP pequena, eu vou te dar uma muito grande, que é viável. A crise econômica atrapalha no momento. A construção do centro administrativo. Você tem o terreno, você pode dar ao empreendedor como entrada os prédios públicos ociosos e mal, de péssimas condições que temos hoje, a própria prefeitura atual, o Banco do Brasil, a sede do Banco Agremisa, como entrada nessa PPP. Depois você vai pagar isso com os aluguéis que você vai economizar, com a economia que você vai fazer para um carro não ter que ficar trançando, levando funcionário de um lado para o outro, levando processo de um lado para o outro. Então, essa economia você já paga PPP. E nesse centro administrativo você vai ter lá agência bancária, loja de conveniência, isso tudo dando receita para o parceiro privado. E no momento de crise, você conseguir esses grandes empreendimentos, você está movimentando a economia local. Está comprando aqui, está empregando aqui. Enfim, as PPPs são um avanço, estão previstas no Estatuto das Cidades. Outras cidades já fazem isso há muito tempo. Sete Lagoas até agora não fez. Hoje já tem até a novidade, é a PPI, que o governo atual está lançando. Já é um avanço. Nós vamos buscar isso. No momento de crise, a gente tem que ser criativo e aproveitar o que está aí. Vou te dar outro exemplo, não só PPPs, as operações urbanas. Às vezes, grandes empreendimentos em Sete Lagoas vêm e não dão contrapartida à cidade, como acontece lá fora. Nós vamos caminhar nesse sentido. O senhor também disse que irá priorizar a qualificação técnica, né? Mas a gente sabe que numa disputa eleitoral existem coligações, existem negociações, mas o senhor disse que não quer conchavos políticos. Não fiz nenhum. Como é que você vai administrar isso aí, caso seja eleito? Exatamente com esse foco único, resultado, eficiência. Eu entendo muito claramente, o povo sabe disso. O que vai me sustentar amanhã na prefeitura é o resultado. Não é o acordo político que foi feito, o conchavo. Tem gente falando aí, vou dar cargo para todo candidato a vereador que tiver mais de 300 votos. Não sabe nem quem são os nomes, já prometeu. E quem paga isso? Somos nós, sabe do nosso bolso. A prefeitura é muito cara para ficar atendendo acordos políticos. Ela tem que atender a população. Evidentemente que o primeiro lugar que eu vou olhar são os meus companheiros. Eu tendo um companheiro lá de capacidade técnica, de talento, que se encaixe naquele perfil e vá, eu vou buscar primeiro dentro de casa. Não achando dentro de casa, eu vou buscar lá fora. Mas eu não vou pegar dentro de casa para honrar compromisso de conchavo político, o termo é esse mesmo, e deixar a administração sem funcionar. Porque daqui a 4 anos, quando eu apresentar um candidato, quando eu quiser participar de alguma política de novo, o povo vai me cobrar o resultado. Não vai ser o cabo eleitoral lá dentro da prefeitura que vai eleger ninguém, não. O povo sabe disso e está votando dessa forma agora. Pois é, a educação, vamos falar rapidinho da educação. Infelizmente, a gente fala rapidinho porque o nosso tempo, né, ele é cronometrado. Mas você, no seu plano de governo, está muitos itens em relação à educação infantil. Seria esse o principal ponto? Sem dúvida alguma. É obrigação do município, é o ensino fundamental, educação infantil,
é a escola básica. Nós vamos concentrar na nossa obrigação e quero fazer, sim, uma escola de muita qualidade. Eu acho que o Brasil tem que passar por esse tipo de coisa. A ideia é que o aluno, quando sai da nossa escola pública fundamental, a família vai exigir a mesma qualidade no ensino médio do Estado. Nós temos que começar por aí. Eu falei aqui mais cedo, não dá para abraçar o mundo ao mesmo tempo. Então vamos concentrar no que é a nossa obrigação e vamos fazer bem feito. É a questão da criação de creche. Sim, boa lembrança. De creche. Está dentro da nossa obrigação, a creche é, né, anterior até à educação infantil. Eu quero inovar e criar em Sete Lagoas algumas creches noturnas. Não vai dar para fazer em todo o bairro, também não vou prometer tudo, porque não vou fazer, não sou de promessa. Mas para que a gente tenha, pelo menos nas 4 regiões da cidade, uma creche noturna para aquela mãe que trabalha à noite, para aquela mãe que num sacrifício imenso está trabalhando, estudando de dia e tem a oportunidade de fazer um curso de qualificação à noite, até para melhorar o futuro daquele filho. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse carinho, essa atenção também com as demandas da cidade, é o que eu falo muito. Você estava falando aí questão de trabalhar, a geração de emprego é outro ponto que também tem que ser bastante olhado, porque com essa questão da crise que afeta aí todas as cidades do país, né? As famílias perdendo o emprego, como reverter esse quadro? O que fazer primeiramente para reverter, tentar reverter pelo menos? Essa própria visão moderna que eu acredito, nós acabamos de falar em PPPs, por exemplo, isso gera emprego. Eu tenho uma política tributária que eu pretendo implantar no primeiro ano, que é mudar cálculo de alguns impostos municipais, o ISS principalmente, para você premiar com redução de imposto para as empresas que comprem serviços e produtos aqui na cidade. Isso serve até para a cultura, gente. Você pode dar liberdade aos agentes culturais que vão buscar nesse ISS, mas desde que o serviço seja contratado aqui. Então você está fomentando, incentivando a produção e a comercialização interna em Sete Lagoas. Para deixar claro, uma empresa que hoje paga o ISS, uma construtora, sobre o seu faturamento, ela vai abater desse cálculo o produto produzido e comercializado em Sete Lagoas. Se for produzido e comercializado, 2 vezes. Se fosse produzido lá fora e comercializado aqui, uma vez só. Você está incentivando o emprego, a manutenção do emprego, o crescimento dessas empresas, porque vão vender mais. Então, é ter essa criatividade. Eu espero que isso não vá até o final da administração, depois a gente volte, a crise passa, se Deus quiser, e a gente possa abrir mão disso. Mas essa política nós pretendemos implementar logo no começo do ano também. O candidato, a gente está chegando no fim, você tem aí 30 segundos para suas considerações finais. Olha, a minha consideração é de pedir o voto mesmo. Né? Nós estamos no momento de decisão, o Sete Lagoas tem opções muito claras para escolher. Ou nós pensamos para frente, ou nós vamos fazer uma cidade diferente, uma cidade moderna, ou nós acreditamos que chegou a hora de realmente mudar essa cidade e a forma de administrá-la, ou nós vamos manter o que está aí. As outras opções são a mesma coisa. Se você pegar os apoiadores de um ou de outro, sempre estiveram juntos, sempre fizeram essa política que, infelizmente, trouxe a cidade até essa atual situação de uma cidade deteriorada. Nós precisamos mudar muito e nós estamos preparados para isso. Podem acreditar. Vão votar no 40, começar uma cidade diferente. Emílio, quero agradecer muito sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. E a gente continua com essa série de entrevistas. Boa sorte aí na sua campanha. Muito obrigado. Tenhamos todos uma Sete Lagoas com muita boa sorte. Esse Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Até o próximo programa.